passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos aqui de volta com o nosso programa Mediunidade Hoje e estamos aqui falando a respeito das obras da codificação do Pentateuco e de algumas obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier que desdobram o Pentateuco, ampliam o Pentateuco kardeciano. Nós falávamos sobre o livro Céu e Inferno e neste livro Justiça Divina de Emmanuel, uma obra preciosíssima, infelizmente conhecida ainda de poucos e estudada por menos pessoas ainda. Neste livro, aqui no capítulo Bem que nos falta, é o título da página, Bem que nos falta, Emmanuel comenta o que Kardec escreveu aqui no parágrafo 4º deste capítulo do livro Céu e Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo. Vejamos a visão de Emmanuel, o que ele nos diz. Ele diz assim: no estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Vejamos que colocação importante, que nós temos que procurar corrigir em nós o que nos desagrada nos semelhantes. Porque muitas vezes o que nós identificamos de negativo no próximo é o que trazemos de negativo em nós, porque há uma identificação. Existe muitas vezes uma sintonia. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública e instalam-se entre as paredes domésticas como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo sobre lixo dourado. Às vezes nós criticamos a administração pública, os administradores públicas, os excessos, os desperdícios e, no entanto, também desperdiçamos. Desperdiçamos muita coisa dentro de casa. Às vezes queremos viver num luxo excessivo. Não há, sem necessidade alguma, queremos viver num luxo excessivo. É como nos diz Emmanuel aqui, atravessar a existência numa carruagem de luxo sobre lixo dourado. Porque tudo será destinado ao pó. É lixo dourado. Você pode ter uma cama muito linda e muito custosa, que custou uma fortuna, um colchão, você pode morar numa mansão, você pode ter os melhores alimentos dentro de casa, não é? Até mas tudo é destinado ao lixo, tudo será destinado ao pó. Outros criticam autoridades, apontando-as por verdugos do povo, e tiranizam no lar as mãos obscuras e generosas que lhes amassam o pão. Às vezes nós criticamos os tiranos, os ditadores, mas dentro de casa agimos também como tiranos. Agimos como ditadores, né? Nós temos ali o nosso feudo, o nosso pequeno
feudo. Ali mandamos e somos obedecidos, não é? Queremos submeter todos à nossa vontade e muitas vezes a nossa vontade é de déspotas, não é? Vemos os que amaldiçoam a guerra entre os povos e vivem no aprisco familiar com a truculência da fera solta. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós identificamos os pontos negativos da sociedade, da coletividade. Identificamos com uma facilidade impressionante os pontos negativos do próximo, do vizinho, do companheiro, do parente, do amigo. E não somos capazes de identificar os nossos pontos negativos. Às vezes até conseguimos identificá-los, mas não os admitimos e não empreendemos nenhum esforço no sentido de nos renovarmos. Há os que indicam a pena de morte para os irmãos que enlouqueceram na delinquência e manejam em casa o punhal invisível da ingratidão. Realmente, não é? Às vezes, dentro de casa, nós somos assassinos da alegria, da esperança, nós assassinamos a felicidade, os sonhos daqueles que vivem conosco, manejando o punhal da ingratidão. Somos ingratos, muitas vezes, com aqueles que nos criaram, nos ampararam, nos protegeram, nos possibilitaram ser o que somos e de chegar até onde chegamos. Prossegue Emmanuel. Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância desprotegida. Vejamos como este livro é um livro atual, ele é de 1961, não é? Esse livro ele está aqui com mais de 50 anos, não é? 58 anos, né? E vejamos como os temas são atuais. Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância desprotegida e enxotam por vagabundo o primeiro menino infortunado que lhes roga um vintém. Nós não nos preocupamos com a infância desvalida, com os meninos de rua. Às vezes nada fazemos para auxiliar as crianças desprotegidas ou mesmo para auxiliar as instituições sérias. As instituições sérias que cuidam da infância, dos órfãos, dos desprotegidos, daqueles que sofrem ações criminosas por parte dos adultos. Outros guardam a enciclopédia na cabeça e jamais se lembram de estender o alfabeto ao companheiro atrelado à ignorância. Vemos os que cantam hosanas à virtude e encastelam-se no conforto individual, afirmando que a caridade é fábrica de preguiça. Isso é muito comum, não é? Nós nos deparamos com pessoas que criticam a caridade, dizendo que caridade é assistencialismo, é alienação. Nós não somos capazes de interpretar a caridade de maneira mais transcendente. Nós não somos capazes de interpretar a caridade como sendo expressão do amor ao próximo. A caridade é pequena para quem é pequeno. Para quem é pequeno, a caridade é pequena. Para quem tem a cabeça assistencialista, a caridade é assistencialismo. Mas o auxílio ao próximo, para quem ama o próximo, ama a vida, ama Deus acima de todas as coisas, a caridade tem um significado que transcende. Não é simplesmente a esmola, a comida, o pedaço de pão, não é incentivar a vadiagem, é socorrer quem está na sarjeta, socorrer quem está morrendo de fome, morrendo por falta de assistência médica, muitas vezes, morrendo por falta de apoio, de conforto moral.
E aos que ensinam sabiamente, quanta bondade e a simpatia, a se movimentarem na senda particular, despedindo farpas magnéticas entre melindres e aversões. E Emmanuel encerra, vejamos bem, um único parágrafo do livro O Céu e o Inferno ensejou a Emmanuel uma página, as reflexões contidas numa página. Ele encerra dizendo: nestes apontamentos humildes, a ninguém censuramos, de vez que, com evidentes exceções, até ontem éramos todos nós igualmente assim. Hoje, porém, com a doutrina espírita, no comando da fé, sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Ou seja, a lei do progresso nos possibilita, através das vidas sucessivas, através da reencarnação, a lei do progresso nos possibilita adquirir o bem que nos falta. Ou seja, conquistar as virtudes que ainda não possuímos, desenvolver o intelecto, desenvolver a inteligência, enfim, desenvolver as nossas potencialidades, a nossa capacidade íntima como filhos de Deus, como portadores do DNA divino. Nós somos criaturas em vias de realização. Nós estamos caminhando para a plenitude, mas estamos ainda muito distantes de sermos criaturas completas. E no último parágrafo acentua Emmanuel: conjuguemos assim conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo por fim que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros, que em nosso próprio benefício nos cabe fazer. O bem que nos falta é o bem que ainda não fizemos aos nossos semelhantes, que ainda não fomos capazes de fazer ao próximo e de fazer a vida como um todo, porque o engrandecimento da vida significa o engrandecimento daqueles que se encontram dentro dela. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.